Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Me desculpem, eu sei que eu estava um pouquinho sumida, mas é porque eu andei meio mal, assim, esses dias. Para vocês terem ideia, eu fui conseguir melhorar ontem, né? Então, assim, foi aí quase 15 dias doente, né? Mas vamos voltar direitinho agora, tá bem? Hoje a gente vai falar do horripilante caso de Teresa Sodré. Essa é uma das histórias assim que eu andei pesquisando e aí a gente vai ler ela agora, tá bem? Vamos começar. Aqui. Em 1973, na pequena cidade de Santa Brígida do Norte, interior do estado de Minas Gerais, um caso misterioso começou a se espalhar pelas rádios locais. Depois de um incidente que abalaria a fé e o entendimento de uma comunidade inteira. O nome envolvido nos relatos era de uma jovem costureira de 22 anos chamada Teresa Sodré, filha de um ferroviário e de uma professora primária conhecida por sua delicadeza, religiosidade e serenidade. Tudo começou como uma forma banal. Teresa vivia com os pais numa casa simples próxima à antiga linha de trem desativada, num bairro onde a luz elétrica ainda era distante, e a casa era distante, eram dominados pelos sons dos grilos e do vento arranhando nas janelas. E lá, ela frequentava a igreja todos os domingos e ajudava nas festas da padroeira. Segundo relatos da época, era uma moça de alma boa, mas de saúde frágil. Em meados de abril daquele ano, Teresa começou a se queixar de desmaios súbitos e vozes noturnas. A princípio, os sintomas foram atribuídos a cansaço e insônia, mas, segundo os vizinhos, logo se tornaram mais estranhos. Falava sozinha, repetia frases em latim, idioma que ela jamais tinha aprendido, e passava as noites acordada sentada à beira da cama, fixando um olhar em um ponto exato da parede. O primeiro registro médico veio em maio, quando o Dr. Anselmo Vieira, clínico da cidade, foi chamado para examiná-la e ele relatou em seu prontuário. Paciente apresentada com comportamento dissociativo, olhos fixos, fala gutual e força desproporcional com fleição física. Bom, o diagnóstico inicial foi de um surto psicótico. No entanto, o caso tomou um rumo diferente quando o padre local, o padre Dom Miguel de Azevedo, insistiu em visitar a jovem após o testemunho de uma vizinha que afirmava ter visto as velas da sala acenderem sozinhas, enquanto Teresa dormia. A visita do padre marcou o início que viria a ser conhecido como as 6 noites de Teresa Sodré. No registro da paróquia de Santa Brígida, hoje guardado com proteção, sobre a proteção dos arquivos diocesianos. Há anotações que descrevem eventos de natureza espiritual inexplicável. Padre Miguel descreveu em seu diário mais tarde, recolhido pela Polícia Civil, que ao entrar no quarto da jovem, o ar se tornara denso e um cheiro de ferro queimado pairava no ambiente. Teresa estava deitada e murmurava palavras desconexas, entre elas trechos do Salmo 91, mas em uma voz masculina e arrastada. Nos dias seguintes, a casa passou a atrair curiosos e fiéis. As pessoas se reuniam no portão, rezando terços, enquanto o padre
e os ajudantes tentavam conter os acessos da moça. Testemunhas afirmam ter visto objetos se mover e crucifixos caírem das paredes. Os jornais da região, especialmente o Correio de Montes Claros, especialmente o Correio de Montes Claros, no dia 18 de maio de 1973, publicaram uma nota com o título: Jovem possuída em Santa Brígida é isolada pela paróquia. O caso ganhou repercussão estadual. O bispo Dom Ian Antina enviou 2 religiosos para avaliar a situação, entre eles o padre Ernesto Pinho, conhecido por ter participado de um ritual exorcista autorizado em 1968. No entanto, antes de qualquer autorização formal fosse emitida, um acontecimento selou o destino da jovem. Na noite de 21 de maio, por volta das 2 da manhã, os pais de Teresa foram despertados por um estrondo vindo do quarto da filha. Ao entrarem, encontraram-na caída no chão, com os olhos abertos e as mãos cobertas de sangue. No chão, rabiscado com o próprio sangue, estavam escritas as palavras: No liberavitus. Ele não vos salvará. A polícia foi acionada. O delegado da época, José Mário de Castro, registrou o caso como autoextermínio em estado de perturbação mental. Contudo, as contradições dos depoimentos chamaram a atenção. Nenhum instrumento cortante foi encontrado. As marcas das mãos condiziam com cortes com cortes auto-infligidos. O corpo de Teresa foi enterrado discretamente no cemitério da cidade, sem missa, por ordem do bispo, que considerou o caso envolto em obscuridade espiritual. Após o enterro, estranhos acontecimentos foram relatados na casa dos Sodré. O pai, desolado, afirma ouvir o som do tear de Teresa, do colapso nervoso em desnutrição. Durante a década seguinte, a casa permaneceu abandonada. Em 1984, ao ser demolida, aliás, foi mal, gente, é porque o texto aqui tá meio complicado e aí tá meio difícil de ler. Eu tô fazendo o máximo, mas tô tentando. Em 1984, ao ser demolida para a construção de uma escola municipal, os operários encontraram sobre o piso antigo do quarto da jovem uma caixa de madeira lacrada, contendo textos queimados e uma pequena imagem de Santa Luzia, e uma carta assinada por Padre Miguel. No bilhete, escrito com caligrafia trêmula, lia-se: Eu tentei, mas não consegui. O mal que estava nela não veio de fora. Ele nasceu aqui entre nós. A carta nunca foi autenticada oficialmente, mas consta no relatório policial anexado ao dossiê. Aí tem o número do dossiê aqui, mas eu não vou falar. Que até hoje permanece arquivado. Nenhum dos envolvidos voltou a falar publicamente sobre o assunto. Padre Miguel foi transferido meses depois e faleceu em 1977 em circunstâncias nunca esclarecidas. Hoje, o caso Teresa Sodré é lembrado como uma das histórias mais inquietantes da crônica policial brasileira nos anos 70. Um entrelaçamento de fé, desespero e histeria coletiva. Alguns historiadores defendem que ela sofria de epilepsia temporal e transtorno psicótico induzido por religiosidade extrema. Outros, porém, apontam detalhamentos nunca explicados. Os sangues têm origem às palavras em latim, e os registros sumiram da paróquia logo após a morte dela. Nas noites de maio, moradores antigos de Santa Brígida afirmam ainda ouvir o som do tear vindo da antiga escola, onde ficava o quarto de Teresa.
E quem passa por lá jura ver a janela do segundo andar uma moça de cabelos longos observando a rua, imóvel e silenciosa, com um olhar que parece atravessar o tempo. Bom, pessoal, essa foi a história de hoje. Me desculpem pela leitura de hoje, mas é porque realmente eu ainda não tô me sentindo muito bem, tá? Ainda pra variar, eu fiquei boa da gripe, peguei uma infecção intestinal. Esse mês de finalzinho de setembro, começo de outubro, tá uma maravilha. Depois eu tenho que ver o que anda acontecendo comigo, né? Mas, enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar e ligar o sininho e se inscrever aqui no canal também. Tem histórias todos os dias às 11 da noite, tá? Um beijo. Sim, 11 da noite aqui em Portugal, 7 da noite no Brasil, tá bem? Um beijo e até o próximo vídeo.